Para a gente repercutir esse movimento de alta do Ibovespa, os seguidos resultados recordes sucessivos da Bolsa Brasileira, eu converso agora com Fernando Ferreira, estrategista-chefe de Research da XP. Fernando, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Prazer, Vitor, obrigado pelo convite. Obrigado a você. Fernando, queria entender o que está acontecendo com o nosso índice Bovespa. O mundo parece estar de cabeça para baixo, um nível de incerteza e de instabilidade gigantesco, e a gente está se beneficiando disso. Pois é, em 2025, a gente viu uma alta já expressiva dos ativos brasileiros, da Bolsa Brasileira, mas não foi só a Bolsa Brasileira que subiu no ano passado, a gente também observou as bolsas de mercados emergentes tendo altas expressivas, então os nossos vizinhos aqui, Colômbia, Chile, México, todos os mercados subiram ali parecido com o Brasil, cerca de 40, 50, 60% em dólares, e outros mercados emergentes na Ásia, em outras regiões também com performances muito sólidas. Em 2026, até agora em janeiro, a gente está vendo uma continuação desse movimento, que foi um movimento iniciado no ano passado, onde os investidores globais passaram a tirar um pouco dos seus recursos dos mercados desenvolvidos, principalmente dos Estados Unidos, e migrar esses recursos para outras regiões. Como os investidores estrangeiros têm quase 40 trilhões de dólares de ativos americanos, é muito dinheiro, qualquer dinheiro que acaba saindo dos Estados Unidos buscando outras regiões, acaba fazendo um enorme estrago aí nos preços, né? Ou seja, ano passado a gente observou um fluxo expressivo de investidores estrangeiros, né, comprando ativos aqui no Brasil, principalmente a Bolsa Brasileira. E em janeiro desse ano, o que a gente já observou no fluxo é um fluxo já muito parecido com a totalidade do que a gente viu em 2025. Então, de fato, esse fluxo está acelerando muito por conta dessas incertezas que você comentou, geopolíticas, enfim, que vêm lá dos mercados desenvolvidos, e os investidores globais estão olhando para isso e pensando, bom, onde é que eu realoco o meu portfólio, quais regiões que eu possa ter aí um retorno bom e um pouco menos de incerteza. Vê uma convergência interessante, né? Porque ao mesmo tempo que por esses fatores sobre os quais você discorria agora, a gente tem uma corrida para ativos considerados porto seguro, né? Portos seguros, nesses momentos de instabilidade, de incerteza, mas ao mesmo tempo a gente tem uma concorrência no mercado interno, que são evidentemente os títulos do Tesouro, ativos de renda fixa, que tem uma rentabilidade com uma Selic tão elevada, né, de 15%, se a gente pensar também nesse nível elevado do CDI, que poderiam, inclusive, tirar um pouco de apetite para a Bolsa brasileira. Eu queria entender exatamente essa correlação e entender se a gente tivesse, então, um patamar de juros talvez mais baixo, seria menos atrativo exatamente por esse diferencial de juros, pensando no carry trade, ou o mercado poderia se beneficiar? Enfim, eu queria entender um pouquinho dessa conjuntura. Perfeito. Bom, vou separar a resposta em dois. Primeiro, o que a gente está vendo no mercado de metais preciosos, com essa alta expressiva do ouro, da prata e outros metais, tem muito a ver com aquilo que eu falei, dessa rotação de dinheiro dos investidores, reduzindo um pouco a sua exposição ao dólar, aos Estados Unidos e buscando outros mercados. E, de fato, o ouro tem sido o grande beneficiário desse movimento, com uma alta expressiva aí nos últimos 2 anos, enfim, então muito investidor olhando para o ouro como uma reserva de valor, né, que, enfim, se provou já durante séculos como sendo muito seguro, e isso acabou trazendo também para cima outros metais preciosos, no caso da prata, platina, recentemente o cobre também tem andado bastante, muito também por conta dos investimentos em inteligência artificial, enfim, então todo esse mundo de metais tem uma relação grande com essa alta em mercados emergentes, que tem a ver com esse fluxo de dinheiro aí no mundo sendo realocado, e é muito dinheiro que a gente está falando aqui. Segunda parte da resposta, em relação ao Brasil, de fato, aqui a gente tem uma competição grande pelo dinheiro, né, do investidor local, que é o nível de juros no Brasil, em 15% da taxa Selic. Então, isso de fato faz com que o investidor local fique um pouco mais averso a risco, tenha uma alocação maior em renda fixa, o que é normal nesse nível de juros,
Mas o que a gente sempre fala para os investidores é: olha, não espere a Selic começar a cair, né, o CDI baixar, para daí sim você diversificar a sua carteira, porque se você fizer isso daí, você vai acabar realocando em um momento ruim, onde o mercado já antecipa esses movimentos. Então, boa parte dessa alta, de fato, que a gente está vendo na Bolsa Brasileira, tanto no ano passado quanto agora no começo desse ano, o Ibovespa batendo aí 177 mil pontos hoje, eh, tem muito a ver com o fluxo de investidor estrangeiro. Infelizmente, a participação dos investidores locais, né, dos brasileiros, eh, na bolsa no momento está perto das mínimas históricas, segundo os dados da Anbima. Então, de fato, o investidor local ainda está com uma carteira mais alocada na renda fixa, que está tudo bem dado o nível de juros, mas o investidor local ainda não parece estar se beneficiando tanto dessa alta muito expressiva que a gente tem visto aqui na Bolsa Brasileira. Fernando, em dezembro do ano passado, a XP projetava um nível, né, de pontuação do nosso índice Bovespa em 185 mil pontos. Eu queria entender se, dado esse comportamento do mercado do Ibovespa nesse meados de janeiro, né, quase no fim, a gente vai entrar na última semana de janeiro, a XP mantém essa posição, essas projeções, ou elas estão aquém daquilo que o nosso índice pode atingir ainda nesse ano? Olha, de fato surpreendente, né, que em menos de um mês, né, do começo do ano a gente já está quase no valor que a gente projetou de valor justo, né, para o Ibovespa para o final desse ano, mas a gente colocou cenários, né, em cima dessa projeção de 185 mil pontos. E a gente trouxe um cenário onde eh, se tivéssemos uma deterioração de fundamentos aqui no Brasil e lá fora, uma alta de juros não esperada, enfim, a gente poderia ver o índice mais próximo de uns 140 mil pontos, num cenário pessimista, mas também trouxemos o outro lado da moeda, né, num cenário mais otimista, onde as taxas de juros aqui no Brasil e no mundo caiam mais do que o esperado, esse fluxo para mercados emergentes continue forte e a gente veja o índice voltando a negociar mais perto dos patamares históricos de precificação de preço sobre lucro, por exemplo, a gente chegava num valor de 220 mil pontos. Então, de fato, tem espaço sim para o índice continuar andando, principalmente por conta de toda essa dinâmica global. Agora, aqui no Brasil, é importante lembrar que semana que vem a gente tem a reunião do Copom e as indicações que o comitê vai dar ou não sobre os próximos passos de quando o ciclo de juros começa a mudar por aqui e os juros começam a cair, isso vai ter um peso bastante relevante na nossa visão aqui para a Bolsa Brasileira, porque de fato isso pode ser um catalisador importante para o mercado continuar tendo essa tendência bastante positiva. Eu queria entender, Fernando, a importância, principalmente dos fundos nesse incremento de nível do nosso índice Bovespa. Quem é esse investidor? A gente está falando exatamente do investidor em fundos de ações, em fundos multimercado, a gente está falando do pessoa física, do investidor institucional. Perfeito. Bom, principalmente a gente tem visto fluxo positivo vindo dos investidores estrangeiros, e aí dos investidores estrangeiros, você tem três tipos principais de investidores. Você tem os investidores que compram ETFs, né, que compram os fundos de mercados emergentes, os fundos de América Latina, os fundos até de Brasil, e a gente viu um fluxo recorde para ETFs de mercados emergentes nesses últimos meses. Então, de fato, isso tem trazido um fluxo positivo para o Brasil, porque está entrando dinheiro em mercados emergentes. O Brasil é o quarto, quinto maior mercado emergente dentro do índice, e isso acaba tendo um impacto positivo aqui para fluxo de Brasil. Mas isso é principalmente um investidor mais de varejo ou institucional lá fora. Você tem um investidor ativo, os fundos de investimento, né, de mercados emergentes, os fundos globais, que também estão olhando para o Brasil, que também gostam de exposição à Bolsa Brasileira. E por último, você tem aqueles investidores mais curto-prazistas, que são os investidores mais quantitativos, os robozinhos que a gente chama, né, os algoritmos, enfim, que acabam tendo um peso importante aí na negociação diária da B3, mas que são investidores um pouco mais de curto prazo. Isso é do lado do investidor estrangeiro, que vem sendo grande parte do fluxo positivo para a Bolsa. Os institucionais locais, fundos multimercados, fundos de ações, infelizmente estão sofrendo com resgates já há bastante tempo, dado que o investidor aqui optou
por resgatar, né, os fundos de investimento para investir em títulos de renda fixa, dado o alto nível de juros aqui no Brasil. Então, por exemplo, esse ano, em janeiro, na B3, a gente está vendo uma venda grande de investidor institucional local, justamente por conta desses resgates que continuam. E o investidor pessoa física tem sim voltado para a Bolsa, a gente tem visto fluxo positivo nos dados da B3, e aqui na XP também, maior interesse do investidor em olhar para a renda variável, mas ainda eu diria que são fluxos pequenos, que podem ser muito maiores caso, né, a gente venha a ter uma taxa de juros mais baixa no Brasil e o investidor por aqui se sinta mais confortável a tomar mais risco, a olhar para outras classes de ativos que não só a renda fixa. Conversei com o Fernando Ferreira, estrategista-chefe de research da XP. Fernando, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no Money. Obrigado e até a próxima.